todos, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola. Esta semana estamos de regresso aqui ao estúdio, já com o Fernando também aqui junto de mim. E sem mais demoras, vamos começar já a comentar a atualidade desportiva e as contas deste nosso campeonato. Fernando? Olá, Ana, e a todos os seus ouvintes, e ao nosso convidado hoje em especial. Sim. Hoje estamos um bocado destreinados, porque estamos no fim do confinamento, ou para lá caminhamos. Esperemos nós que para lá caminhamos, não é? E estamos agora, como no futebol, mais adaptados ao Zoom em casa, e eu posso fazer aqui alguns deslizes, mas não muito importantes. Este ano parece-me ser o ano do Sporting. Já o tínhamos dito algumas vezes, não é? O Sporting ontem fez uma grande proeza, já tinha feito em 2019, portanto ontem ganhou o título pela segunda vez. Temos duas equipas portuguesas, o Sporting, 2 troféus de campeão europeu de futsal e o Benfica um também. Portanto, somos uma das melhores equipas do mundo a nível do futsal. Está o futebol português de parabéns e os portugueses também e os sportinguistas ainda mais. Estão à espera agora de comemorar. É um presságio para o que vem aí, exatamente, é isso. Estão à espera do Marquês, de alugar o Marquês para o resto com do ou sem falta. Confinamento vai haver Marquês. Bom, de certeza absoluta, porque a não ser que isto piore muito, não acredito. Estás confiante? Com fé, estou confiante que as coisas que vão ficar um pouco melhor e acredito que depois vai haver algum tipo de festa, não como nos anos anteriores e tal, mas pronto, de uma maneira geral. Portanto, tudo caminha para isso, para o Sporting ser o ano dos Leões. E tanto que caminha que voltou a ganhar este fim de semana, não é? Exatamente. Não tivemos nada de relevante ou de especial na última jornada. Ganharam os 3 da frente, menos o Braga, que foi ao Marítimo empatar. O Marítimo é uma das equipas que tem obrigatoriamente de ganhar os jogos. Mas já cá tinhas dito que o Braga agora poderia começar a ceder, não é? E é o que está a acontecer. Para mim, a classificação já estava mais ou menos atualizada, embora faltem ainda 4 jogos. Ou da maneira como está calendarizado o campeonato, ou a tabela. Os 4 primeiros, acho que dificilmente vai haver ali uma reviravolta. Penso que já estão colocados nos devidos lugares. Temos um clássico esta semana, que poderá eventualmente ainda fazer alguma diferença. No caso do Benfica ganhar ao Futebol Clube do Porto, para o segundo lugar. Não acredito muito, porque o Benfica é uma equipa bipolar e não sei que Benfica é que vai aparecer. Mas já lá vamos. Tivemos resultados, alguns resultados surpreendentes. O Boa Vista, mais uma vez, perdeu, e aqui está-se a enterrar, empatou. Perdeu, quando eu digo perdeu nos últimos minutos, mais pontos, uma vez. Exatamente. Já são demasiados jogos a perder alguns pontos nos últimos minutos. E a vida está a complicar-se. E a vida está complicada. O resto dos resultados faz mais ou menos resultados normais. Continuamos na luta para a Europa entre 3 equipas. Para o primeiro lugar está decidido, basicamente. Para o segundo, o Benfica e o Porto. E para a descida da divisão temos umas 8, 9 equipas que ainda vão disputar. Aí é que ainda poderá haver mais coisas a mexerem, é isso? Esta jornada iremos ter um clássico dos últimos anos, dos detentores dos troféus ou dos campeonatos, porque o Sporting há 19 anos que não ganha um campeonato, e entre o Benfica e o Porto. Espero que seja um bom jogo entre as duas equipas, bem arbitrado, sem excessos, nem faroestes, que temos assistido, infelizmente, a vários faroestes aí nos jogos, quase todos. Seja um jogo pelo bom futebol. É isso. Que seja um bom jogo bem disputado e que ganhe a melhor equipa. Claro que a melhor equipa de preferência era o Benfica, para se aproximar mais um pouco da tua preferência, que não é segredo aqui. Do Porto. O Benfica, para ganhar, só poderá ganhar eventualmente ao Porto se fizer um grande jogo, ao nível do que fez aqui no Estádio do Dragão na primeira volta e ao nível do que fez em Portimão, que fez também um jogo bom. Do Benfica é de esperar tudo, tem um treinador bipolar, nunca se sabe o que é que ele irá fazer ou o que vai pensar na véspera do jogo e qual é a equipa que vai atuar. O Porto, espera-se um Porto dentro dos mesmos moldes, aguerrido, lutador, ao nível do seu treinador, que ainda não se sabe, salvo erro, amanhã será decidido se estará no banco ou não. Eu, para mim, já disse aqui que, claro que o treinador faz falta no banco, mas isto é como quem joga xadrez ou damas ou coisa do género. Num topo mais alto, lê-se melhor o jogo. Não quer dizer que não faça falta o treinador. O treinador vai fazer falta, mas quem vai fazer mais falta ao Futebol Clube do Porto
é o Corona, porque o Sérgio Conceição teimou com ele andava cansado e teve uma lesão. Praticamente, se calhar, já não joga mais este ano. Relativamente aos jogos Sim. que tivemos, aos três, um comentário. Como já disseste, rápido. ganharam todos. O Benfica foi a Tondela. Fez uma exibição boa nos primeiros 25 minutos, num 4-4-2 tradicional do Jorge Jesus, que tem jogado ultimamente naquele sistema que eu entendo, e não sei se ele me copiou ou não, com três centrais. Para o Benfica está mais lançado. Esse sistema é o mais adequado para os seus jogadores, já falámos aqui várias vezes sobre esse assunto. O Benfica ganhou bem, sofreu depois um bocado, porque na segunda parte baixou um bocado a guarda, andou ali a enrolar a bola no passe e repassa, e passa e repassa outra vez. O Tondela teve algumas oportunidades, como não marcou nenhum golo, o jogo acabou por se desenrolar até ao fim, sem grandes sobressaltos da parte do Benfica. Em termos de arbitragem, foi uma boa arbitragem do Manuel Mota, deixou jogar, é um árbitro que deixa jogar, à inglesa, houve só 16 faltas, o que é de realçar no futebol português, quando são às 30 e às 40 faltas, em alguns jogos também. Isso traduz-se num jogo mais corrido e mais fluido. Exatamente. E que os treinadores ficam mais satisfeitos com os jogos. Embora os treinadores sejam os grandes culpados das faltas. do tempo, das faltas, essas coisas todas, porque a gente sabe muito bem e quem andou lá dentro sabe ainda sabe como melhor. É que estas coisas são feitas. Já o Futebol Clube Porto Famalicão. O Futebol Clube Porto Famalicão não foi um jogo muito fácil para o Porto, foi um jogo bem disputado. O Famalicão tem uma boa equipa, tem um treinador, para mim é um dos melhores treinadores do Campeonato Português, o Ivo Vieira. Jogou bem, tentou contrariar sem o avançado de centro fixo do Famalicão a linha do Porto, porque o Porto também jogou com algumas alterações aqui. O Corona, cá está, lesionou-se se calhar por causa disto, já andava cansado. O Conceição, ou o Sérgio Conceição, que propriamente não conheço de lado nenhum e pode até levar a mal, e às tantas pode mandar vir aqui alguém ter comigo. Tem um fetiche chamado Jesus Corona de o pôr a lateral direito, quando o Porto tem dois bons laterais direitos e não tem necessidade disso na minha ótica. Eu fico agradecido em alguns jogos, que era para ver se o Porto pode perder pontos ou não, mas o Sérgio Conceição acho que não tem necessidade de estar aqui a inventar, porque tem dois jogadores bons para aquele lugar. E o Corona, que é um dos melhores jogadores que eu considero do Porto, tecnicamente, deve jogar mais à frente, que é onde se definem a maior parte dos jogos. E depois faz aquele cansaço e depois acabou por se magoar. Não foi um jogo fácil. O Porto adiantou-se no marcador logo aos 8 minutos por o espanhol, Tony Martínez. Depois, aos 45, o Famalicão empatou. Foram para o intervalo com o empate. Era um resultado, pode ser discutível ou não, mas é um resultado mais ou menos justo para o que se jogou na primeira parte. Na segunda, um penalti sem necessidade nenhuma do central do Famalicão, deitou tudo a perder, nomeadamente a prova de derrota do Famalicão, sem necessidade nenhuma. Até porque o Taremi recebe a bola de costas para a baliza e, portanto, não ia fazer grande moça naquela situação que estava. Não havia necessidade nenhuma, fez o penalti, foi bem marcado, o Taremi não falhou, fez o 2-1. Depois o Porto faz o terceiro golo num cruzamento e o Grucic foi lá acima. O guarda-redes podia ter feito mais alguma coisa, porque é um grandalhão, mas devia estar a dormir no baixo de um guarda-sol, com certeza. E o Porto fez o 3-1 e ao fim, aos 90 mais 2, o Famalicão ainda faz o 3-2. E se o jogo se enrolasse mais alguns minutos, o Porto poderia passar ali para algumas situações um bocado aflitas, mas estava no fim. Foi uma vitória justa do Porto, jogou mais do que o Famalicão e não tem culpa dos erros adversários, como se costuma dizer. E também justa foi a vitória do Sporting. Sim, em termos da vitória do Sporting, lá está, mais um jogo que não se previa fácil. Eu disse aqui que o Nacional é uma equipa que não é fácil, porque além de estarem no último classificado, ainda tem uma tábua de salvação em termos de pontos, ainda faltam 12 pontos, portanto ainda pode é possível salvar-se da descida da divisão, ou pelo menos ir ao play-off, juntamente com o terceiro classificado da segunda divisão. O Sporting sentiu algumas dificuldades, não jogou o João Mário, que para mim é um empatador de jogos, é um passe e repassa e tal, não jogou com ele, acreditei que o Sporting ia jogar mais rápido,
mas o Sporting está ali um bocado cansado também psicologicamente, atendendo à pressão e a muitos jogadores novos que tem, e quase nenhum deles foi campeão, tirando o João Mário, que não estava lá. Isto pesa um bocado no subconsciente dos jogadores. Na segunda parte, com as alterações do Rubem Amorim, entrou o Giovanni Cabral, que tem sido o salvador da pátria do Sporting em alguns jogos, e ali o Coates, o defesa central, e o Sporting marcou 2 golos e ganhou bem o jogo e ganhou os 3 pontos fundamentais. Aqui não posso dizer aquela frase célebre, que é os outros jogam, aqui, jogam. Os outros jogam, e ganham no fim ganham o Sporting, porque realmente o Nacional não jogou muito mais do que o Sporting. Se jogasse, eu diria a mesma frase. Mas não é este caso esta semana, é isso, Fernando. Não é o caso. Para a semana veremos então o que é que acontece. Quero só realçar claro, que estamos numa fase de muitos penaltis. Alguns deviam ter sido marcados e não foram, como o Porto aconteceu isso. Reclamavam 3 penaltis, na minha ótica só havia 2. Esta semana tivemos outra vez uma má intervenção do árbitro do Sporting com o Nacional, em que além do penalti que foi marcado, houve 3 penaltis sonegados ao Sporting, injustamente. E isto para dizer o quê? É preciso reciclar as pessoas que vão para lá, ou os árbitros, ou ex-árbitros, ou outras pessoas, para o VAR, têm que ter mais competência, porque se eram maus a arbitrar, também são maus no VAR. Até são mais maus no VAR do que a arbitrar. Porque a arbitrar podem dizer que, pronto, um erro humano, e no campo a gente não dá fé, porque é uma fração de segundos. Mas no VAR há menos desculpa. Depois não sabem trabalhar aquilo. Há menos desculpa para errar, é isso? Não há. Eu considero que o VAR devia ter vindo e veio e vai continuar, e acho muito bem. Sou um defensor intransigente do VAR, como noutros sistemas eletrónicos que são aplicados noutros desportos, e com sucesso. Aqui no futebol acredito que se irá caminhar para lá. Mas com um enquadramento diferente a nível dos árbitros. Para o ano, se calhar, isto vai ser um pouco diferente, porque há um protocolo em termos de arbitragem e vêm os árbitros franceses fazer aqui alguns jogos, não sei se irá ser entre os grandes ou não, entre os portugueses e os franceses. E aí pode ser vão que... se revezar uns para os outros. E eventualmente consigamos aqui, encontrar se calhar, algumas diferenças. Poderemos ter um campeonato mais equilibrado e com menos erros da parte da arbitragem e do VAR. Estamos cá para ver isso? Veremos. Vamos ver. Sim. Vamos juntar aqui agora à nossa conversa o nosso convidado de hoje e desde já muito obrigado ao Dr. Bruno Valentim, que é especialista em Medicina Geral e Familiar e mestre em Medicina Desportiva. Neste momento trabalha no Departamento da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol como médico de seleções de escalões mais jovens. Não é assim, Bruno? Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Ana e Fernando. Boa tarde. Sim, é verdade. E antes de mais assim, não é? Disse tudo direitinho, Bruno, é assim. Sim, é longo, são várias coisas, mas sim, está tudo certinho. Então, queria aproveitar o vosso convite e também dar os parabéns pela escolha do tema, porque muitas vezes é um tema assim que passa um pouquinho ao lado no desporto e desde já os meus parabéns. Nós é que agradecemos e agradecemos também a disponibilidade para estar aqui neste Passa a Bola hoje connosco. E então, precisamente pela importância do tema, vamos começar pelo princípio e vamos perguntar o que é medicina desportiva, para que serve, como é aplicado, o que é isto de que todos ouvimos falar tantas vezes. Ok. Olha, a medicina desportiva, para começar, no fundo, de forma muito simples, é uma especialidade médica, ok? E, no fundo, o papel dela e o principal até objetivo de um médico de medicina desportiva, e seja ele, isto independentemente do seu cargo onde ele esteja, está bem? Ou seja num médico de seleção, um médico de um clube maior, mais pequeno, seja numa clínica, seja num centro de alto rendimento, o objetivo dele é sempre praticamente o mesmo. E de forma simples, no fundo, é garantir, é conhecer os seus atletas, no fundo, como um todo, em todas as suas dimensões, ok? E garantir que ele esteja, no fundo, o máximo de saudável durante o maior período de tempo possível. Isto para quê? Para que os atletas consigam então treinar nas suas melhores capacidades, no fundo, o maior período de tempo da época, se o desporto for por épocas, não é? Para que essas pessoas consigam atingir o seu máximo potencial. Isto, no fundo, também pode ser, não tem que ser só para atletas de alta competição, pode ser para atletas desde amadores a alta competição, não se dedica só a atletas de alta competição, ok? No fundo, acaba por ser um conceito assim até um pouquinho mais abrangente do que aquilo que nós muitas vezes ouvíamos falar, que o médico, no fundo,
era só para tratar as lesões dos jogadores, dos atletas, mas não, nós na medicina esportiva, no fundo, trabalhamos muito na parte da prevenção, da promoção da saúde do atleta, e aqui a saúde até entenda-se, até se calhar mais do que física, mesmo a parte psicológica, social do atleta, tudo isto conta e importa. A parte da lesão acaba por ser muitas vezes só uma pequena parte, até que muitas vezes nós chamamos da traumatologia desportiva, e nem é, pronto, o grosso, digamos assim, da nossa atividade. Assim, mais coisas da parte da medicina desportiva também que eu considero fundamental, diria que no fundo acaba por ser uma especialidade que acaba por trabalhar muito em equipa. No fundo acaba por ser um conceito fundamental nosso, é trabalhar numa equipa multidisciplinar, ter um departamento em que temos vários profissionais, como certamente já ouviram falar, principalmente nos clubes um pouquinho maiores, em que acabamos por ter sempre um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, até podólogos, muitas vezes, aqui no caso do futebol, acaba por ser muito importantes. E às vezes até outros tipos de profissionais que não têm que estar mesmo no departamento, mas acabam por colaborar, às vezes nem que seja por consultadoria, às vezes externa. Estamos a falar, Bruno, de um departamento a nível de aqui em Portugal, de uma primeira e segunda divisão, porque abaixo disso é muito difícil ter esse staff todo, não é? Isso até era um dos pontos que até gostava de falar, para não pensarem que sou completamente inconsciente. Diria que tenho total consciência disso, porque tenho noção que os clubes mais pequenos e até em modalidades que têm menos financiamento, acaba por ser uma realidade, acaba por não ser uma realidade, digamos assim, e ser muito difícil. Eu tenho até experiência nesse tipo de campo, já tive em clubes com essas dimensões. No fundo é uma coisa, mas no fundo é uma coisa que eu defendo, é que devemos sempre lutar para que ela exista, ou seja, mais ou menos desenvolvido, com mais ou menos profissionais, alguma coisa, algum departamento de saúde que seja mínimo deve existir, ou devemos lutar para que exista, porque acaba porque o clube vai acabar sempre por beneficiar, seja a curto ou a médio ou a longo prazo. E temos, no fundo, é que ser criativos, ou seja, por exemplo, em clubes mais pequenos que eu passei, o clube não tinha capacidade para ter um departamento só, mas tinha, por exemplo, uma parceria com uma clínica, ou então não tinha capacidade para ter uma parceria com uma clínica. Havia aqui uma espécie de simbiose em que, basicamente, por exemplo, um fisioterapeuta prestava serviços a clientes seus particulares nas instalações do clube, mas ao mesmo tempo dava assistência ao clube. Ou seja, no fundo temos que ser criativos, mas haver um departamento de saúde, seja mais ou menos envolvido, mas devemos lutar para que isso exista em todos os nossos clubes. E depois os carolas, não é? Os chamados carolas, que eu no meu tempo cheguei a ter alguns formados, alguns até eram médicos, e eram chamados carolas, a gente chamava de massagista, e portanto estavam lá sempre para fazer a coisa. No fundo eram quase médicos, não levavam nada, porque nós também jogávamos de borla, não é? E com algumas despesas de deslocação, etc. E portanto tínhamos lá o médico, a tarimba, não é? E o massagista com o famoso chá que nos dava ao intervalo. E os velhinhos famosos também. A Federação, nesse sentido, até tem estado a fazer um trabalho muito interessante nos últimos anos, que é a fazer formação dos departamentos médicos, digamos assim, dos clubes mais pequenos, em que muitas vezes vem o indireita, vem até quase o secretário, o presidente, ou seja, tem feito formação connosco. Claro que nós não estamos a dar formação ao máximo desenvolvida, né, o máximo aprofundado, mas conceitos básicos, ou até muitas vezes coisas, o que nós dizemos muitas vezes é, pelo menos não fazer mais mal ao atleta, e saber quando referenciar, ou seja, a Federação tem tido um papel também importante nesse sentido de sensibilizar e tentar formar esses clubes mais pequenos. Certo, e achei realmente muito interessante essa referência a todo um trabalho que está para lá daquilo que nós vemos, porque muitas vezes achamos que é só aquela intervenção na hora da lesão e esquecemos de todo o resto que está para trás e do quanto vocês atuam nos bastidores. Também nos esquecemos disso. E estávamos aqui a falar de clubes e de seleções, e qual é então a diferença? Qual é a vossa maneira diferente de atuar? Um clube normalmente está em atividade todos os dias, não é? Uma seleção já nem tanto. Quais são as diferenças aqui? Ok, já respondo à tua pergunta, mas realmente aquilo que estavas a dizer até é engraçado, que nós acabamos por dizer que o jogo às vezes, claro que temos de estar muito atentos, mas às vezes o jogo acaba por ser a parte em que nós até, a parte mais fácil, digamos assim. Em que podem descontrair mais um bocadinho, no fundo.
atentos, porque a parte do movimento Claro. das lesões, nós temos de estar sempre atentos, não é? Principalmente nos cantos em que há mais choque, nós temos de estar muito atentos. No entanto, acaba por ser até o momento em que temos menos trabalho, digamos assim, de bastidor. Claro. Diferenças, então, de seleções e clubes. É assim, do ponto de vista médico e do ato médico em si, é a mesma coisa, naturalmente. Né? O ato médico praticado numa seleção será igual num clube. Agora, pode haver aqui mais algumas diferenças, é mais em termos de planeamento e até de logística de uma seleção para um clube. Como disseste bem, o clube habitualmente tem a sua sede, está ali, pode ter os seus jogos fora, até às vezes a nível internacional ou não, mas tendencialmente tem um grupo mais ou menos fixo ao longo de uma época, e também aqui depende muito do escalão em que estamos a trabalhar, digamos assim, mas tem um grupo mais ou menos fixo ao longo de uma época, ou seja, isto permite-nos ter um planeamento ao longo da época, conseguir planear algumas intervenções, algumas estratégias, até com a equipa técnica ao longo da época ou até às vezes ao longo de várias épocas. Numa seleção, embora isso seja possível, é aqui um pouquinho diferente. No fundo, acabamos por funcionar por pequenos estágios, habitualmente 1 a 2 semanas, né? Em média 10 dias, digamos assim. E o grupo de jogadores, embora nas seleções acabe por ter às vezes um núcleo duro, dependendo do escalão ou até dependendo do ano em que a seleção está, se está num ano de preparação de uma grande competição ou se está mesmo numa grande competição, esse núcleo pode variar mais ou menos. E acaba por ser um pouquinho mais difícil esse planeamento. No entanto, nós na federação tendencialmente o médico pega numa seleção um pouquinho mais jovem, digamos assim, vamos imaginar sub-15, e tendencialmente, é certo que isto não é regra, mas tendencialmente acompanha a seleção ao longo do seu crescimento, habitualmente até aos sub-20. Os sub-21 e a seleção A são seleções à parte. Pronto, tendencialmente fazemos isso. Isso aí, de certa forma, já nos permite também algum planeamento a longo prazo, digamos assim, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Principalmente para aqueles atletas que vão vindo mais vezes, acabam por ter também aqui algum papel, alguma educação, algum planeamento a longo prazo e permite depois, quando chegar às seleções mais à sub-21 e A, também já ter aqui alguma educação em termos da nossa forma de atuar e de trabalhar. Depois, também grandes diferenças que possa mais haver, também é a parte de logística e de preparação digamos que dos estágios, enquanto que, por exemplo, no clube, como estávamos a dizer, está sempre no mesmo sítio, nós numa seleção, podemos, tudo bem que pode haver um estágio em que estamos na cidade de futebol o estágio todo, há outro estágio em que podemos visitar 2 ou 3 cidades ou 2 ou 3 países. Ou seja, como eu costumo dizer, temos que andar muitas vezes com a casa às costas, ou seja, temos que planear muito bem todo o material que nós temos que levar, porque nós acabamos por conseguir implementar e montar um departamento médico completamente, com praticamente tudo, onde nós estamos a competir. Ou seja, isto são coisas muito simples, desde quase o número de comprimidos, digamos assim, a levar, a coisas maiores, desde marquesas, máquinas e material de recuperação, ou seja, levamos tudo connosco e isso é tudo planeado. Além disso, também passa muito pelo departamento médico, pelo menos nestas equipas mais jovens, a parte das emendas e todos os horários de alimentação, ou seja, passa tudo por nós e aqui muito em coordenação e comunicação sempre com a equipa técnica para conseguirmos estar sempre sincronizados, diria que nos horários dos treinos, nos horários das competições, assim como as deslocações entre estágios, ou seja, isto tudo acaba por ser planeado antes de ir, para que depois tudo flua da melhor forma e os atletas acabam por usufruir do melhor estágio possível. Diria que também, agora com o Covid, também acabou ainda por acrescentar aqui mais algumas nuances, mais algumas camadas de preparação, embora isso não seja, diria que não é exclusivo das seleções. A parte da testagem acaba por ser transversal a todos os clubes e seleções, mas também a parte do cumprimento de todas as normas sanitárias, principalmente aqui na seleção, embora em todo lado seja fundamental, aqui ainda mais temos que ser mesmo muito rigorosos, uma vez que não podemos esquecer que estamos a juntar dezenas de atletas de diferentes pontos do país, diferentes clubes e até diferentes países, muitas vezes. Ou seja, temos mesmo que ser rigorosos. Primeiro, sob pena de não hipotecarmos todo o estágio por haver um surto dentro da concentração. E depois, também por não ser um foco de disseminação para os clubes para onde eles forem. Ou seja, temos mesmo que ser muito rigorosos nesse aspecto. E isso alterou de alguma forma as vossas dinâmicas e o vosso trabalho, é isso? Sim, principalmente esta parte de preparação da testagem, tem que ser tudo preparado
pré-competição, pré-concentração, depois durante o estágio também pré-jogos, ou seja, há aqui vários... Ou seja, aquilo que eram os 10 dias, se calhar agora é um bocadinho mais. É isso? Isso também é outra política que mudou, ou seja, a Federação está a apostar mais, em vez de haver vários mini estágios, menos estágios, mas mais longos. Ou seja, isso é uma das estratégias também encontradas, ou o que se está a tentar fazer nesta fase, é verdade. E, Bruno, já agora ia-te fazer uma pergunta aqui um bocado pertinente, já que falaste nisso do Covid, e é normal, não é? Porque é a situação que estamos. É a ordem do dia. Eu ia-te perguntar o seguinte, que é alguma curiosidade de muita gente. Porquê é que alguns atletas afetados com o Covid correm agora mais do que corriam antes e outros parece que ficaram afetados com o mesmo? Correr mais, diria que Temos exemplos. Foram os dias de disse-te que era descanso. uma pergunta um bocado pertinente, porque isto entra aqui noutros fatores que tu entendes perfeitamente o que eu quero dizer com isto. Não é? Temos visto equipas que o rendimento dos atletas não é o mesmo depois de terem tido o Covid, não é? No fundo. E temos visto equipas que também tiveram o Covid e esses atletas agora correm mais do que o Covid. Será que o Covid lhes melhorou o aspecto físico ou há mais qualquer coisa aqui por trás? Eu diria que a parte da quebra física, e que temos exemplos disso, diria que há uma ligação direta, pronto, clara, não é? É por falta de ar, essas coisas todas e tudo. Pois. Exatamente, ou seja, enquanto que na população normal, a parte do cansaço persistente e seja típico, mas pronto, as pessoas acabam por aguentar, no atleta isso acaba por se manifestar muito mais e ter um impacto muito maior, porque a máquina de trabalho do atleta é o seu corpo, e então estando com este cansaço persistente, que é uma das manifestações a longo prazo que está a acontecer, é mais notório. Agora, correr mais, não sei se estava a falar algumas equipas em particular, isso provavelmente tem a ver com outros fatores que não o Covid, tem mais a ver com a parte motivacional de depois os resultados estarem a correr bem, em cima de resultados positivos, trabalha-se melhor, né? Como se costuma dizer. Não tanto do ponto de vista físico, até porque isso descrito cientificamente não há assim não acontece, claro. Por isso é que eu te estava a fazer esta pergunta, porque eu estou a falar de factos que todos nós que andamos e gostamos de futebol assistimos todas as semanas, não é? Sabemos muito bem que o A, B, C ou D tiveram o Covid, correm mais agora do que corriam antes, é um facto, não é? Não estamos a inventar nada, ou não estou a inventar nada. E alguns também o tiveram, eles estão mais baixos fisicamente, com alguns problemas. Claro que isso depois engloba outras coisas, mas há aqui mais qualquer coisa que não é só o Covid, não é? Mas dizias há pouco, Bruno, que claro que muitos atletas ficaram afetados e a sua prestação ficou afetada. Também o vosso modo de atuação e a vossa preparação teve que mudar nesse sentido, ou seja, tiveram que olhar para esses atletas que estão agora com algumas dificuldades que não tinham e mudarem de alguma forma. Como é que as equipas médicas se adaptaram? Sim, nós aqui temos que ter pelo menos daqui 2 pontos de atuação bastante importantes. Uma, diria que é o acompanhamento desses atletas, seja na fase aguda, em que estão então infectados, seja na fase pós-Covid. Porque basicamente temos que andar aqui sempre a procurar que possa surgir algum tipo de complicação, seja essa do cansaço persistente que estávamos a falar, seja outras mais conhecidas ou outras menos conhecidas, que há muita coisa desconhecida, porque é uma doença nova, a longo prazo ainda não sabemos o que é que poderá isso traduzir. E aqui até das mais conhecidas e até mais graves, até se cá já ouviram falar também em alguns atletas também da nossa praça, que é o caso, por exemplo, das miocardites. Não sei se já ouviram falar, ou aqui alguns atletas também, no caso até do Benfica, que aconteceu isso. Isso é uma coisa que nós temos de estar bastante atentos e ir vigiando como departamento médico. E depois é a questão do regresso competitivo principalmente agora dos escalões mais jovens que vão regressar agora, e que aconteceu também já mais atrás com o futebol profissional, que com o confinamento, no fundo, estes atletas tiveram uma quebra da sua capacidade competitiva, da sua capacidade física, e que agora rapidamente os clubes vão querer que eles regressem ao seu máximo de capacidade. E isso aí tem que ser muito bem gerido, tanto o departamento médico, juntamente com
a equipa técnica, no fundo, para monitorizarmos muito bem e planearmos muito bem este retorno, ou seja, devemos monitorizar muito bem aqui as cargas, seja do ponto de vista global da equipa, seja do ponto de vista individual, porque depois nem todos os jogadores recebem as cargas, digamos assim, da mesma maneira, e depois se teve ou não teve Covid prévio, ou seja, isso tudo tem que ser monitorizado. E no fundo, aquilo que eu defendo sempre e gosto de falar e pronto, e é uma das meus princípios, é a parte da comunicação acaba por ser fundamental sempre entre os diferentes departamentos, seja a parte médica e a parte da equipa técnica, principalmente, tem que haver sempre esta comunicação, porque sei que há sempre quesílias e que as pessoas falam, o médico só quer isto, o treinador só quer aquilo, não pode ser assim, nós temos de sempre estar sentados à mesa, comunicar, perceber muito bem em que ponto é que estamos, seja a equipa, seja algum atleta em concreto, no fundo para remar sempre na mesma direção, que é para estar o atleta sempre na melhor condição e isso vai se traduzir depois em rendimento desportivo a longo prazo. Porque claramente que estas paragens e interrupções vão ter alguma repercussão, certo? Nesta volta e na nova época. Sim, e até nem nos podemos esquecer que, por exemplo, mais até no ano passado, as equipas acabaram por quase fazer 2 épocas consecutivas, tiver aquele período parado e depois estão a competir muito mais frequentemente ou seja, os jogos são muito mais frequentes, com muito menos repouso. Depois já algumas equipas ainda têm competições internacionais, ainda têm uma sobrecarga extra, e depois não nos podemos esquecer das competições das seleções, a parte dos europeus, que entretanto poderá aqui decorrer, e acaba por ser quase 2, 3 épocas consecutivas sem um grande repouso, isto tudo por causa da paragem atrás que houve, né, digamos assim. Claro. Que é o que vamos ter agora, este campeonato que está a ser mais ou menos 5 em 5 dias, por causa do europeu, e depois do europeu as equipas que vão para a Champions League mais cedo têm que começar mais cedo, e o próprio campeonato e tudo, os jogadores vão ter pouco tempo de repouso para uma nova época que venha e bem. Exatamente. Estamos a recuperar o atraso de alguma forma. Não é fácil. E aqui uma última questão, a semana passada eu e o Fernando já aqui falámos disso. Acreditas ou achas que a vacinação no futebol profissional vai avançar até em tempo útil, antes do próximo campeonato? Qual é a importância disso? A importância, pronto, é óbvia. É óbvio, é a importância para toda a população, ou seja, a parte da vacinação é mesmo... Falámos que devia ser uma prioridade. Uma prioridade. Não consegui ouvir. Estava o Fernando a dizer que deveria ser uma prioridade. Se achas que realmente o futebol profissional deveria ser a prioridade? Eu que entendia que devia ser também uma das prioridades os jogadores de futebol. Pronto, isto é assim, agora em termos de prioridades é um bocadinho difícil nós fazermos isso, ou seja, nós definirmos isso. Isto porquê? Não é porque seja menos ou mais importante, é porque no fundo há muitos grupos prioritários e as vacinas acabam por ser muito escassas, então acabam os grupos prioritários de estar a ser definidos essencialmente, não tanto pela profissão, mas pela patologia, digamos assim, pelas doenças que as pessoas têm. E depois, também do ponto de vista logístico, acaba por ser difícil se nós... ou seja, dispersarmos em grupos prioritários, acaba por toda a gente ser prioritária. Não dizendo que não são prioritários a parte dos atletas, uma vez que acaba por ser um desporto de contacto e por haver basicamente várias viagens, vários cruzamentos de populações, digamos assim. No entanto, sinceramente, dificilmente acho que poderá vir a ser um grupo prioritário. Não tenho dados para dizer que vai ser ou não, né? Não tenho nenhuma informação extra que vocês tenham, mas acho difícil pela política que tem vindo a ser implementada do ponto de vista da vacinação, que está a ser o grupo prioritário, basicamente é a fatoridade, e a parte das doenças já foi. As doenças que eram mesmo prioritárias já foram. Neste momento, e tendencialmente aquilo que se tem ouvido falar muito até pela Task Force, é basicamente deixar de haver grupos prioritários e passar a ser vacinar toda a gente em massa. E daí é que eu acho que dificilmente poderá vir a ser incluído num grupo prioritário. Portanto, não por não ser necessário, mas porque acho que do ponto de vista de implementação do projeto de vacinação pela Task Force, seja por aí. Mais alguma questão para terminarmos, Fernando? Não, muito obrigada, Bruno, por te ter juntado aqui a nós e também por trazeres aqui este tema que é tão importante e é tão importante falarmos destas questões da saúde no desporto, que no fundo é aquilo que realmente deve estar sempre assegurado e ser mantido. Agradecemos-te muito o convite por ter juntado aqui este Passa a Bola. A colaboração do Nuno para a nossa aposta.
da semana. Sim, íamos-te convidar, nós fazemos sempre as nossas apostas no final do programa, assim por brincadeira, uma brincadeira séria, mas fazemos sempre para o Totobola, e portanto íamos dividir contigo esta semana as apostas, está bem? Fazemos os 3, um jogo de cada vez. Fernando, podes começar? Sim, posso. E até começo já pelo Bruno, para o Gil Vicente Sporting de Braga. Quem é que ganhas? Eu diria que vitória de Sporting de Braga. Sporting de Braga. Depois Paço Ferreira Marítimo, Paiana. Passos Ferreira. Paço Ferreira 1. Arouca, Casa Pia 1. Varzim, Penafiel. Varzim. Leixões. Eu sou da Paula de Varzim. Porto B. Diz desculpa, Uma boa Fernando. terra. Leixões, Porto B. Um empate. Um empate. Depois temos o Cova da Piedade, Vizela 2. Depois temos o Estoril Desportivo de Chaves. Para ti. Estoril. Estoril 1. E agora o Campeonato Espanhol, Barcelona, Atlético de Madrid. Pode ser o jogo do título. Pois pode. 1. Um. Por uma questão sentimental Valência, só. Valladolid para mim. Vou aqui no 1. Vila Real, Celta de Vigo. Diria que Celta de Vigo 2. Real Madrid, Sevilha. Um empate. Juventus Milão, para mim, AC Milão, vou para um empate. West Ham, Everton. O Everton, empate. Um X. E para acabar, o Super 14, Manchester eu? City, Chelsea. 2. 2. Ok, está feito. Ok, e estão feitas as nossas apostas. Obrigada, Bruno, por também ter juntado aqui a nós. Vocês já sabem, sem surpresas, nós voltamos novamente para a semana. Até lá, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal, deixarem também o vosso like. Sigam-nos também nas páginas de Facebook e de Instagram, já sabem. E se quiserem serem os convidados da próxima semana do Passa a Bola, enviem-nos, a mim e ao Fernando, uma mensagem nas nossas páginas e podem também juntar-se a nós para discutirmos aqui a atualidade esportiva. Sem surpresas, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.